He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it my years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Muito. Eu sabia então que todo mundo estava correndo de volta para o acampamento. Bem, esperei alguns minutos e pensei, eu nunca conseguirei achar esse veado agora sob esta tempestade. Então nós prosseguimos. Começamos a descer a montanha. Apenas conseguia ver uns 10 pés à minha frente e eu tinha aproximadamente 4 milhas ou mais para chegar até o lugar. Desci a montanha, conhecendo a região tão bem, porque eu arrebanhei gado lá por anos e anos. Descendo a montanha, eu cheguei mais ou menos a meia milha da depressão onde cruzava desse jeito, do outro lado da crista onde eu estava. E ali eu andava sentindo aquela horrível carga. Eu tenho chorado, eu tenho orado, eu tenho confessado. Que posso eu fazer? O que foi que fiz? Como se você tivesse feito algo muito mal, como se você tivesse machucado alguém e você soubesse que devia consertar isso. Por que me sentia condenado? Eu não sabia. Eu disse, Senhor, se somente Tu revelares a mim, eu acertarei isso. Mas o que fiz a não ser levantar-me e pregar e fazer tudo o que sabia fazer? E tenho tentado viver limpa, clara e exatamente de acordo com Tuas palavras. Mas o que fiz eu? E mesmo assim essa carga não diminuía, ano após ano. Eu pensei sobre isso na montanha aquela manhã e eu comecei a descer. O dia anterior tinha sido meu aniversário de casamento também. Minha esposa e eu casamos 20 anos antes disso e eu nunca estive em casa em nosso aniversário de casamento. E eu sempre subo até a montanha, um pequeno lugar onde tem chopo tremedor. No nosso primeiro ano de casados, eu não tinha dinheiro suficiente para fazermos uma pequena viagem de lua de mel. E então eu também fazer uma caçada assim que levei minha esposa numa caçada como lua de mel. Então isso parecia o que estávamos fazendo, fizemos ambos ao mesmo tempo. E eu me lembro, uma moça pequena, eu a pegava e a levantava por cima de troncos e coisas assim. E chegamos a um lugarzinho e tirei uma foto dela e sempre foi bem agradável. Eu penso nisso e penso no seu cabelo preto e quão bonita ela era. E agora branco e o que só alguns anos lhe causaram. Eu pensei, eu creio que subirei até lá, mas está muito difícil. A neve caía severamente, então eu sabia que tinha de voltar porque haviam anunciado no rádio.
severa nevasca se aproximando. Tinham anunciado no rádio por toda a nação. E não sei se Tom Simpson está sentado aqui esta manhã ou não. Vindo do Canadá, disseram-lhe por rádio para nem sequer passar por aquela região. Todo mundo dizia, não vá por lá, vá pelo outro lado, porque uma terrível nevasca está passando por ali. E eu comecei a descer a montanha pensando nisso, e eram aproximadamente 10 horas da manhã. E de repente, simplesmente tão claro quanto você ouve minha voz. A voz disse, pare, dê meia volta e retorne. Agora, eu não poderia dizer isto entre pessoas que são incrédulas. Você só tem de contar isto para crentes. E então, porque os incrédulos nunca entenderão isto. Você tem que ter uma mente espiritual para entender coisas espirituais. A palavra é espiritual, é interpretada espiritualmente. E ela é a palavra de Deus. E eu parei e pensei, se eu voltar lá em cima, mais meia milha de volta, a tempestade se enfurecendo como está. E David Woodman tinha feito um sanduíche e eu acho que era para acertar as contas comigo por eu ter feito um para o seu pai uma vez. Nós não tínhamos nada a não ser algumas cebolas e mel e pão e eu coloquei tudo junto, fizemos um sanduíche. E ele mal conseguiu comer o dele e acho que ele estava tentando acertar as contas comigo por isso. Então ele colocou, eu nem sei que tipo ele... E subindo a montanha, e a chuva caindo tão rápido, e molhou isso, e virou um grande amassado. Eu pensei, bem, vou comer isso e esperar. E enquanto eu estava de pé ali, pensei, isso não foi nada, eu apenas imaginei. Foi um vento, provavelmente, que estava soprando por entre estas árvores, dobrando-as. E comecei a caminhar, eu simplesmente não conseguia andar. E pensei, bem, eu creio que vou voltar. E eu ouvi outra vez, volte para o lugar de onde você veio. Ele disse isso, eu comecei a subir a montanha, parei, e eu pensei, talvez eu estava ficando com medo de voltar para onde eu estava, porque o vento estava tão terrível. Às vezes Deus nos faz fazer coisas que parecem muito perigosas e fora do comum. Que tal Moisés com aquela vara, descendo para tomar posse do Egito? E em tudo verificamos que é assim, que Deus pede o impossível. Veja que ele faz o impossível para que o homem saiba que não é ele, é Deus que o está fazendo. Eu subi para o topo da montanha outra vez, encontrando passagem por entre as árvores que o vento soprava, dobrava. Sentei-me e peguei a espingarda para evitar que a mira ficasse para cima assim. Ursos andam em tempo assim. E então eu coloquei minha mira embaixo da minha camisa, deste jeito, e sentei por um momento. Eu pensei, o que estou fazendo sentado aqui? Mas Deus opera de maneiras misteriosas para realizar suas maravilhas. Elas estão longe de serem descobertas para a mente carnal. Ela nem consegue vê-las de relance. E quando eu voltei e me sentei, sentado ali eu estava pensando em Deus. Eu me pergunto por que voltei. Pensei, que coisa, é hora de eu voltar para o pé da colina. Essa tempestade está ficando cada vez mais terrível, cerrada. Não se conseguia enxergar muito à frente. E você não tem que acreditar nisto, mas isto é verdade. Uma voz falou comigo e disse, eu sou o Senhor Deus. Eu criei os céus e a terra. A natureza me obedece. E então me sentei ali um pouquinho, arranquei o meu chapéu, e aquela voz em algum lugar, eu não conseguia ver isso, eu tão somente consegui ouvi-la. Ela estava ali em volta, naquelas árvores, em algum lugar. Eu pensei, geralmente se vê aquela luz da qual todos vocês têm conhecimento, geralmente ela está ali, mas eu olhei por todo lugar e eu não consegui ver a luz. Eu disse, onde estás tu, ó Deus, meu Criador? Eu olhei por ali, eu não consegui mais ouvir sua voz. Esperei alguns minutos. Ele disse, eu sou o Senhor Deus, que fez você falar para que aqueles esquilos viessem à existência, e todos vocês têm conhecimento disso. E tomo Deus como testemunha com esta Bíblia diante de mim, esta manhã de ação de graças. Se isso não for verdade, que Deus me faça cair morto na plataforma agora. Veja, é verdade, ele ainda é o mesmo Criador, um Deus que pode prover o cordeiro para Abraão, pode prover. Ele ainda é Jeová Jireh, o Senhor pode prover. Onde Abraão conseguiu aquele cordeiro? Olhe, uma viagem de 3 dias da civilização em cima da montanha, onde não existe água nem nada. E ele tinha necessidade de um cordeiro, e havia um cordeiro enroscado na selva, pelos chifres. E Abraão tinha ido ali por volta e pego pedras por toda a parte ali para fazer este altar. Mas Deus ainda continuava sendo Jeová Jireh, o Senhor proverá para si mesmo.
Seja o que for que ele tenha prometido, isso ele é capaz de fazer. Essa é aquela palavra em Mateus ali, eu acho. Marcos 11, 22. Se disseres a esta montanha... Eu nunca consegui entender isso. Vocês conhecem a história a esse respeito. E tomo Deus como testemunha que isso é verdade. Ele disse, eu sou aquele que proveu aquilo, aqueles esquilos. Ele disse, agora quando eu fiquei atento outra vez para ver o que ele ia dizer, nada parou, o vento simplesmente continuando a uivar. Eu tenho que morder a mim mesmo, porque, deixe-me dizer-lhe algo. Mentes muito espirituais estão a um passo da insanidade. Você sabia disso? Uma pesquisa científica lhe dirá isso. Aqui está você, aqui embaixo, devagar e sem firmeza. Depois, você se torna um pouco mais espiritual, então você fica mais ou menos desse jeito. Depois você torna-se como um machado cego e depois uma navalha afiada. Agora, você sabe de que lado se encontra aí? Se um homem tenta subir ali, certamente ele irá para o lado errado. Se Deus o eleva ali, ele está bem acima da pessoa comum. É ali onde visões e coisas assim se manifestam. É ali onde o reino de Deus está. Poetas, profetas e todos eram considerados neuróticos. O próprio Jesus foi chamado de homem louco. Disseram, sabemos que você está fora de si e tem demônio. Fora de si significa louco. Veja todos os poetas e profetas no decorrer das eras. Tinham sido assim considerados. Que, de modo extremo, tentam... Se você tentar forçar para chegar ali, você está acabado, você nunca conseguirá. É necessário uma mão se estendendo da glória para segurá-lo nessa beira aí, entre as coisas certas e as erradas. E de pé nessas beiras é onde se olha para a terra de meu lado, do outro lado. Então, naquela mesma hora, aquilo falou de novo, naquela mesmíssima hora, sentado ali. Ele disse, eu sou aquele que ficou de pé no barco aquela noite e fez os ventos e as ondas cessarem. Disse, coloca-te de pé e repreende esta tempestade, e ela obedecerá exatamente o que disseres. Isso foi aquele terceiro estágio do ministério chegando. Ele vem se formando faz anos. E parece que é alguma coisa que me deixa preocupado. Eu penso, oh não, mas foi exatamente isso que ele fez. E isso é ele de novo. É exatamente o seu espírito novamente. Exatamente. Mas eu tenho tido tantas imitações carnais do outro, isso me deixa assustado só de pensar nisso. Porque vocês terão isso com toda a certeza. Sempre existem as multidões mistas. E essa imitação carnal tem que seguir isto. Ela seguiu nos dias dele. Ela seguiu nos dias de Moisés. Ela seguirá em cada dia. Ela seguirá neste dia quando o Espírito Santo está tentando fazer a obra. Mas ainda assim, se uma pessoa é espiritual, a personificação carnal somente engrandece a correta. Aquela, o artigo real de Deus. E de pé ali, naquela hora, eu me levantei e eu disse, Senhor Deus, grande Criador da natureza, eu creio que isso és tu falando. Nem sequer uma vez tu me mostraste qualquer coisa que estivesse errado. E nem sequer uma vez tu tens me deixado dizer alguma coisa que não chegasse a acontecer. Eu disse, portanto, eu digo a esta tempestade que está se enfurecendo, vá para os seus lugares, volte, deixe isso em paz. E eu ordeno que o sol brilhe pelos próximos 4 dias, até que estes homens possam conseguir seus troféus de caça, e eu possa ajudá-los a consegui-los e sair destas montanhas. E o Senhor Deus, o qual é meu solene juiz esta manhã, aquela chuva e coisas se retorcendo, dentro de instantes não havia nem um pouquinho dela. Eu olhei e tinha um vento vindo do outro lado do cume da montanha. E levantou aquelas nuvens desse jeito. Foi questão de apenas alguns minutos. O sol raiou através do topo e brilhando, o mais bonito que podia. Simplesmente da mesma maneira como aconteceu na Alemanha. Vocês se lembram da história na Alemanha? Quando aqueles feiticeiros, 15 de um lado, pegaram uma tesoura e cortaram uma pena, apontaram-na para trás deste jeito e se levantaram ali fazendo seus encantamentos e disseram que fariam um vento levar a tenda de 30 mil pessoas. E o irmão Morgan Bright estava ali de pé e eis que veio a tempestade, uma nuvem vindo bem em cima. Eu estava de pé ali, ao lado do irmão Lauster. Muitos de vocês o conhecem, o alemão de naturalidade americana, que é meu intérprete lá. E ele estava de pé bem ali, eu disse, não interprete isto. Mas eu disse, Senhor Deus, tu me deste uma visão e me enviaste à Alemanha. Estes bruxos causaram essa tempestade. Tu és o Deus da criação, que seja conhecido que tu és Deus. Ninguém a não ser quem conseguia entender inglês, e não havia uma dúzia ali que sabia do que eu estava
estava falando. Naquela mesma hora, Atenas se levantando desse jeito, com 30 mil pessoas debaixo, pulando para cima e para baixo desse jeito, aquietou-se, e as nuvens e os trovões foram-se com seu rugido. Em menos de 5 minutos, o sol estava brilhando, quando cerca de 15 mil alemães vieram para o Senhor Jesus Cristo. Ele ainda é Deus. Ele é Deus simplesmente como sempre foi. Bem, enquanto eu estava de pé naquela colina, fomos embora. Aproximadamente 4 dias depois, qualquer pessoa que sabe a verdade, nem sequer houve uma nuvem no céu a partir daquela hora, por 4 dias. Quando eu desci e saí para comprar gasolina quando fomos embora das montanhas, eu disse, o tempo tem estado bastante seco para nós. Ele disse, sim, tem estado seco. Ele disse, estávamos esperando uma tempestade aparecer o outro dia, mas não sabemos, a coisa parou, tá vendo? Eu fui até o outro lado do Colorado, parei para comprar um pouco de gasolina. Billy Paul, meu filho, lá atrás, nós estávamos juntos. Eu disse, vamos simplesmente ver se ela parou aqui. E eu cheguei e eu disse, bom dia. Então começamos a conversar com o homem. Ele disse, bom dia. E eu disse, certamente está um dia bonito. Ele disse, sim, o velho sol está saindo, quente outra vez. Disse, certamente fez um calor tórrido aqui este verão. E eu disse, sim. Eu disse, bem, fez em toda a nação. Ele disse, eu estou sabendo. E eu disse, está quase chegando a época das tempestades por aqui. Ele disse, você sabe de uma coisa? Disse, todos os jornais, rádio e tudo mais anunciaram que a tempestade estava se aproximando outro dia. E as nuvens vieram e a tempestade começou e de repente, nós não sabemos o que aconteceu com ela. Foi-se completamente. Ele ainda é Deus, simplesmente Deus, o tanto quanto sempre foi. Mas como pode um homem dizer essas coisas, a menos que Deus primeiro lhe diga para fazê-lo? Veja, não sob impressão, mas você sabe o que você está dizendo, então faça-o. Mas espere, não tente dizer, essa é a maneira. Muitas pessoas, eu acho, e dons de Deus, espere até saber que é. Até que você saiba que é Deus. Veja, espere até que a voz venha e você a ouça e a conheça, a veja. Então você pode dizer, é assim diz o Senhor. Se não for assim diz o Senhor, então é impressão sua. É o que outra pessoa acha. As pessoas pedem para as pessoas, diga isto para mim, faça isto para mim. Como se pode fazê-lo se você é honesto com Deus até que Deus primeiro lhe diga? Como posso lhe dizer, assim diz Jack Moore e Jack Moore não me disse nada? Está vendo? Tem de vir primeiro de Deus, não impressão. Tem de ser Deus, e então acontecerá, pois então é assim diz o Senhor. Agora, nem todo mundo terá isso. Não, Senhor, não será desse jeito, nunca foi desse jeito, nunca será desse jeito. Deus lida com um indivíduo. Ele assim o fez nos dias de Noé, ele assim fez nos dias de Josué, ele assim o fez nos dias de Moisés. Ele sempre o fez assim. Ele nunca formou um sistema, tem sido um indivíduo, porque 2 homens não são iguais em tempo algum. Veja, ele nunca mais o fez. Mas todo mundo não tinha que ser Moisés. Eles não entendiam, eles apenas seguiam. E o Espírito Santo, se um homem é ungido por Deus, irá direcioná-lo a seguir o Espírito Santo e a Bíblia. Pois ele é aquele que faz essas coisas, Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo, trabalhando nas pessoas. De pé ali, eu comecei a descer de volta. Eu estava ali de pé, eu chorei. Eu não consegui evitá-lo ao ver o que tinha acontecido bem naquele lugar no momento. E os irmãos lá em cima, agora, quantos estavam? Tem alguém aqui? Eu sei que Fred Softman e os outros que estão aqui estavam lá em cima. Não, Fred estava comigo em outro lugar. Tem alguém aqui agora que estava lá em cima? O irmão Bankswood e eles já estão aqui? Tem alguém aqui além de Billy Paul que estava lá em cima? Esses rapazes tinham acabado de partir, sim, e o irmão Wood e o irmão Taylor, ou... eu me esqueci do nome do outro irmão, 4 ou 5 deles estavam ali de pé. Esses irmãos aqui, o irmão Martin, tinham acabado de partir, partiu no dia anterior por causa da tempestade que se aproximava. Todos vocês se lembram da tempestade, o anúncio, eles disseram que se aproximava. Agora, o que diz, vocês se encontraram com ela? Vocês se encontraram com ela. Então, e agora, notem, de pé ali, eu pensei, bem, acho que vou descer a colina. E eu fiz um voto a Deus, poucos anos atrás, saindo com os homens de negócio do Evangelho Completo, que eu não mandaria caça para outra pessoa, a não ser que fosse uma emergência. Eu simplesmente não faria isso. E sim, era o irmão Jack Palmer, ele está aqui. O irmão Jack, ele era da Geórgia, ele geralmente vem aqui. Ele estava de pé ali e na noite anterior ele disse, irmão Branham, me pegue um veado.
E ora, eu simplesmente estremeci porque eu sabia que tinha feito um voto de que não faria isso 4 ou 5 anos atrás, porque só aquele ano matei 19 cabeças de servo canadense. Apenas para os homens de negócios que ficavam sentados conversando sobre seus negócios, eu tinha que sair e matar a caça para eles. E isso simplesmente não parecia, era como se me colocasse numa classe de assassinos, mas eu não quis pegá-lo. Eu os levarei até onde ela esteja, mas não atirarei nela. De modo que prometi a Deus que eu não faria isso. Assim que eu tinha chegado, deixado o lugar, voltando, comecei a descer a colina e uma voz falou comigo e disse, por que não andar comigo? Eu disse, Senhor Deus, se és tu, eu sei que somente a mão de Deus poderia dissipar aquelas nuvens e fazer o que tu tens feito aqui. E o sol quente brilhando, secando a minha camisa, e vapor subindo dela. Eu disse, uma grande catedral, Floresta Virgem, você sabe. E eu disse, creio que caminharei nessa direção então, Senhor, se tu não tens uma direção determinada. Eu queria subir lá e ficar de pé por apenas alguns minutos como um pequeno memorial para minha esposa, de nossa primeira e única lua de mel, você sabe, a que tivemos chance de ir. E eu a levei numa viagem de caça. E aqui estou eu, aqui este ano novamente, caçando com esses irmãos, e ela lá em Tucson, tentando dar continuidade às coisas. Eu comecei a descer por ali e comecei a pensar, agora isso vai parecer muito engraçado. E vou me apressar, porque sei que o culto de vocês começa dentro de aproximadamente 10 minutos. E então eu estava descendo por ali e estava pensando, por que será que ela nunca me disse uma palavra quanto a eu ir a qualquer lugar? E esta manhã eu quero lhes dizer o que aconteceu em alguns minutos. Todo homem devia pensar assim. Eu acho que não tem uma mulher no mundo igual à minha esposa. Ela é simplesmente uma pessoa maravilhosa, piedosa, fica em casa. Ela sempre aprontou minhas roupas. Eu saía de viagem, tudo. Chegava, digamos, brincava com ela um pouco, dizia, eu sou seu marido, você é minha esposa. E desse jeito, e beijava as crianças, e me ajoelhava e fazia oração. E colocava minhas roupas para evitar que tivesse de ficar louco quase, por causa das multidões e coisas. Partia e ia pescar ou caçar para longe dela. Ela tem tido que suportar tudo isso sozinha, ela própria. E então comecei a pensar, bem, talvez quando eu esteja em casa, a única coisa que conheço é Deus e sua palavra. E eu estou constantemente falando sobre isto, e eu estava indo por ali e um pensamento foi apresentado a mim. Disse, bem, talvez ela só deixe você ir porque isto mantém as pessoas longe e assim por diante. E ela pode ter um pouco mais de paz quando você está longe. E eu comecei a acompanhar esse pensamento. E eu fiz, desse jeito. E quando o fiz, eu vi os pelos no meu rosto de aproximadamente uma semana e eles estavam mais da metade brancos. Eu pensei, Bill, você está simplesmente, você sabe para onde está indo. Ora, você está indo direto para a saída. Veja, você está ficando velho. E você já cruzou essa marca dos 50. Então eu estava simplesmente pensando assim, indo com meu rifle pendurado em meu ombro, andando desse jeito. E de repente, alguma coisa aconteceu. Parecia que, em todo princípio, eu era rapaz outra vez. Eu não sei o que mentalmente aconteceu ou o que foi. Eu olhei, estando de pé em frente dela, e ali em frente de mim, e ali estava ela, exatamente da maneira como era quando eu me casei com ela. Eu coloquei minha arma no chão, eu esfreguei meus olhos, eu olhei para ela, e ela estendeu os braços deste jeito, olhou para mim. Eu inclinei minha cabeça, porque eu estava subindo ali para ter um memorial pelo nosso aniversário de casamento. De pé ao lado daquelas árvores, uma porção de árvores pequenas lá em cima, chopos tremedores, tal como havia na mata do norte quando nós subimos o Adirondack. E eu sempre subo lá, todo dia 23 de outubro, quando eu estou por lá. E ali estava ela. Eu coloquei meu rifle no chão, olhei ali. E eu parei um minuto e inclinei minha cabeça. Eu olhei para trás e ela ainda estava de pé ali com seus braços estendidos. E eu pensei, com certeza não fiquei louco. Eu olhei outra vez e eu pensei, por que seria isto? Aqui estava eu, um jovem. Olhei para minhas mãos e eu disse, Senhor, minha responsabilidade no mundo de trazer a tua mensagem, certamente isto é alguma coisa que aconteceu comigo. E eu olhei outra vez e então simplesmente sumiu. E eu peguei meu rifle, coloquei-o sobre meu ombro
E eu disse, talvez isto sejas tu, deixando-me saber a razão. Isso realmente parte o coração dela quando eu chego e saio para caçar e coisas desse tipo. Mas quando comecei a andar, eu tirei o meu chapéu outra vez. Eu disse, Deus, eu sei que tu estás aqui. Não há dúvida em minha mente de que tu estás aqui. E eu creio em ti, em cada palavra. Tu fazes o sol brilhar sobre as minhas costas. És tu que fazes essas coisas, tu és o Criador. Eu tenho sido tão lento, parece que tenho receio de tomar a frente. Eu receio fazer alguma coisa errada. Eu disse, há uma coisa que vou te pedir para fazer. Levanta o fardo do meu coração. Não há necessidade de eu tentar confessar mais, porque por 5 anos eu tenho constantemente clamado a ti. O que foi que eu fiz? Dize-me o que é. E eu estava subindo a pequena colina então, bem próximo de onde eu ia ficar de pé por alguns minutos, apenas para agradecer ao Senhor pela minha esposa e pela bem-sucedida vida de casados que Deus nos deu, e o amor que temos tido um pelo outro ao longo destes anos, e nossos filhos. Eu faço isso todos os dias 23 de outubro. E havia um pequeno chumbo tremedor, cerca de 10 polegadas de espessura, que tinha crescido mais ou menos desse jeito e virado como um L e subido. E exatamente quando eu estava me aproximando do topo da colina, fiquei realmente fraco e apenas encostei-me naquela árvore, desse jeito, e eu pude ouvir alguma coisa batendo de leve nas folhas. Só um minuto. Agora, as folhas já tinham secado quando cheguei lá, a aproximadamente 300 ou 400 jardas. Eu olhei e tinha água saindo dos meus próprios olhos, pingando pela barba branca no chão. Eu disse, Deus, que fracasso sou eu. E de pé ali naquela condição, eu disse, eu confio que tu serás misericordioso com ela. Eu disse, eu não sou digno de pedir misericórdia. Eu disse, eu sei que estou ficando grisalho e que um dia eu terei que partir, Senhor. E eu acho que as pessoas pensam que é loucura, mas eu encontro Deus nesses lugares. É aí onde isso é real para mim. Simplesmente tão real quanto é aqui. E, francamente, ainda um pouco mais, porque vejam, todos vocês, uma parte. Lá parece que eu estou com ele, sozinho, não falando com ninguém a não ser com ele. E enquanto eu estava de pé ali, eu ouvi o arbusto quebrar e levantei um pouco minha cabeça. De camisa vermelha, vejam só, e faixa vermelha em volta do meu chapéu, um lenço vermelho enrolado em volta de um daqueles chapéus do oeste, e eu olhei, e aqui estavam 3 veados pertinhos de mim. Chegaram ali, eu assim de vermelho, todo aquele tiroteio lá, 100 homens, creio que atiraram neles umas 40 vezes. Ora, claro, eles teriam se espalhado na mesma hora, mas não, eles simplesmente ficaram olhando para mim. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and